Boa noite para você que acompanha a TV Câmara. Começa agora mais um programa Primeiro Tempo e temos como convidada hoje a vereadora Raide Almeida, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, vereadora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Daniela. Boa noite, o cinegrafista que está aqui nos acompanhando. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando nesta entrevista aqui. Vereadora, vou começar com as perguntas. No início do mês, a senhora participou de uma reunião sobre a reintegração de posses de áreas ocupadas, né? Eu gostaria muito que a senhora falasse mais sobre a crise habitacional de Piracicaba. Bom, nós vamos aqui falar um pouco, né, das nossas atividades, dando um enfoque para algumas questões. Esta questão da habitação, na nossa cidade, nós temos acompanhado este problema que é muito sério. Nós temos, segundo as informações, tem mais de 70 núcleos de ocupações. Então, nós temos um contingente de pessoas morando de forma irregular em áreas que são ocupadas. E está no início do ano que vem, está previsto a reintegração de posse dessas áreas. E se isso acontecer e o poder público, o executivo, não tiver uma ação, nós teremos um caos na cidade, Daniela, porque nós vamos ter milhares de pessoas ao relento, a toda sorte do mundo, porque não tem para onde ir. De acordo com as informações, nós teremos pelo menos 5.000 famílias desabrigadas caso o Poder Executivo não adote nenhuma medida. Lembrando que esta questão não é só em Piracicaba, é uma crise habitacional do país. Segundo as informações, tem mais de 90.000 pessoas no país nesta situação de moradia irregular e que podem sofrer com a reintegração de posse e ficar aí à mercê da sorte. E a senhora tem contato com os moradores dessas comunidades? Já existe um trabalho sendo feito lá? Nós temos contatos com lideranças de algumas comunidades. Nós estamos discutindo com essas lideranças as organizações dessas lideranças, dessas comunidades, porque para que tenha uma solução que seja acompanhada pelas lideranças, mas também há uma necessidade que elas sejam legitimadas pela própria comunidade e que hoje não tem, hoje elas não estão organizadas por meio de associações e até a criação de associações por essas comunidades facilitará qualquer proposta que porventura venha a ser feita do ponto de vista de negociação dessas comunidades com os proprietários dessas terras. Vereador, houve uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. A senhora defendeu dois quesitos, né? A maior participação da população nas decisões e um olhar mais atento à regularização fundiária. Como se daria? Na verdade, tem uma discussão colocada pelo Ministério Público e incorporado pelo Poder Executivo, que é um marco legal, lá de 2016, que as pessoas que ocuparam qualquer área, depois de 2016, não pode ser participar de um processo de reurbanização. E nós compreendemos que tem um fato dado, essas pessoas estão morando de forma irregular, não há uma reversibilidade dessa situação e esse marco legal, cujo entendimento é do Poder Executivo e do Ministério Público, ele por si só não dialoga por si só, ele dialoga com outros marcos legais. A própria Constituição Federal, que vai falar da função social da terra, tem o Código Civil, que vai falar da irreversibilidade e também tem o Estatuto da Cidade. Portanto, nós vamos precisar fazer um diálogo com todos esses instrumentos que tem, legais, para que busquemos saídas para essas comunidades. Agora, mudando um pouco de assunto, vereadora, eu gostaria que a senhora falasse sobre o trabalho da senhora e do gabinete da senhora em defesa dos direitos das mulheres. Bom,
essa pauta do direito das mulheres, do combate à violência contra as mulheres, da implementação de políticas públicas, é uma pauta que eu tenho levado ao longo de décadas na minha militância. E nós chegamos nesta casa com esta pauta. E aí, diante de toda dessa minha militância e de todo o meu envolvimento, nós, como esta casa tem a Procuradoria Especial da Mulher, eu fui indicada para assumir a Procuradoria, e a primeira ação que esta Procuradoria adotou, juntamente com todas as outras procuradoras, porque as 4 vereadoras fazem parte, nós organizamos uma audiência pública, já em março, que nós discutimos toda essa questão da violência contra as mulheres e nós apresentamos para o Poder Executivo um plano de políticas públicas a serem implementadas pelo Poder Executivo. E nós temos feito essa discussão com a rede de proteção, atendimento à mulher. E nessa rede participam várias instituições públicas e também não públicas, ONGs, né? E que a gente tem feito essa discussão lá na rede com vistas a ser implementada essas políticas públicas que tanto nós temos defendido ao longo da nossa militância. Eu venho acompanhando as reuniões do grupo de trabalho da rede sempre. Eu gostaria que a senhora falasse de algumas ações que vocês fizeram desde o início do ano. Bom, nós apresentamos para o senhor prefeito um plano de políticas públicas que já havia sido elaborado pelo Conselho Municipal das Mulheres, o Centro de Referência da Mulher, de Atendimento à Mulher em Situação de Violência e a Procuradoria da Mulher da legislatura anterior. Nós reapresentamos também esse plano para o senhor prefeito e nós estamos discutindo neste momento, juntamente com o governo do estado de São Paulo, por meio da bancada de deputados aqui de Piracicaba, a delegacia, o atendimento da Delegacia da Mulher 24 horas, a melhoria da infraestrutura da Delegacia da Mulher. Nós estamos discutindo a criação do centro de uma casa-abrigo para aquelas mulheres que estão correndo risco de violência e de vida. E nós estamos discutindo também essa questão, reforçando até com relação ao feminicídio que aconteceu na semana passada. As procuradoras novamente têm cobrado ação do Poder Executivo no sentido que essas mulheres possam ter os seus direitos que estão sendo violados, garantidos e possam ter o bem viver. É esse o nosso propósito e nós temos batido nesta pauta e nós aqui na Câmara, na nossa militância, juntamente com outros movimentos sociais, estaremos cobrando por parte do senhor prefeito medidas, políticas públicas nesse sentido. Vereadora, hoje está na pauta da ordem do dia da 39ª reunião ordinária 2 moções de aplausos para estabelecimentos que arrecadaram absorventes, né, em prol da dignidade íntima. Gostaria que a senhora falasse, né, sobre a dignidade íntima e são moções de autoria das 4 vereadoras, né? Gostaria que a senhora abordasse esse assunto. Essa questão da pobreza menstrual está na pauta, na ordem do dia. E em Piracicaba nós tivemos uma ação promovida pela Igreja Metodista de Piracicaba, que foi a campanha pela dignidade íntima. E esta campanha foi incorporada, absorvida pelo CLQ imediatamente e que aderiu à campanha com o nome de Absorvendo o Tabu. E aí arrecadaram milhares de absorventes, os quais foram distribuídos para o Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência. Esta campanha ela é de extrema importância,
Só para nós termos uma ideia, 28% das mulheres na nossa sociedade não têm acesso ao absorvente. Porque por mês elas gastam em torno de R$21 e essas mulheres não têm o acesso ao absorvente. E muitas meninas também lá no ensino fundamental e no ensino médio, muitas, segundo as pesquisas, de cada 4 meninas que foram abordadas, perguntadas sobre essa questão do absorvente, 3 delas disseram que não têm acesso ao absorvente. E essas meninas deixam de frequentar a escola por não terem o acesso ao absorvente. Esta é uma ação de extrema importância. Teve um projeto que foi aprovado pelo Senado, foi encaminhado para o presidente para sua promulgação, mas infelizmente o presidente não vetou esta lei e, portanto, nós não temos. E aí a gente está aí, pelo menos aqui em Piracicaba, fazendo campanhas, assim como no Brasil inteiro, tem feito muitas campanhas para fazer essa coleta, né? Essa promoção de ter absorventes e distribuir. Mas essa é uma política também que tem que ser adotada pelo Poder Executivo e nós precisamos cobrar. A vereadora, vou agora falar um pouquinho de cultura, né? A vereadora faz parte do movimento de apoio aos artistas piracicabanos. Eu gostaria de saber como é que é realizado esse apoio. Na verdade, tem um movimento da cultura e das artes na nossa cidade, em razão das medidas que têm sido adotadas pelo Poder Executivo, que é a proposta de transferir a Pinacoteca e a Biblioteca para o Engenho Central, sem que tenha um projeto apresentado para a sociedade. Este movimento iniciou a partir das nossas ações aqui no Legislativo e agora nós temos um movimento social que reúne próximo de 40 organizações artísticas culturais na nossa cidade. Tem mais de 2.300 pessoas participando desse movimento, que nós estamos, a partir do movimento e daquilo que nós acreditamos que deve ser uma política de cultura, nós estamos acompanhando esse movimento e apresentando sugestões, cobrando do Poder Executivo também uma política da cultura na nossa cidade. Vereadora, a senhora é presidente da CPI do SEMAI, né? A senhora tem como relatar alguns fatos que já foram apurados durante as diligências, as oitivas? Como está o andamento da CPI? Bom, nós temos essa CPI está em andamento, nós já tivemos a oitiva de algumas pessoas, mas ainda nós não temos ainda um parecer sobre um ou outro problema. Nós sabemos que tem muitos problemas do abastecimento da água no nosso município. Nós temos problemas de esgotos correndo céu aberto. Nós temos problemas de inadimplência do SEMAI, que assume todas as responsabilidades com a inadimplência. Nós temos uma crise hídrica no país que afeta a nossa cidade e tem outros problemas que nós, a partir dos nossos estudos, a partir das nossas diligências, nós teremos aí um prazo para que nós possamos levantar esses problemas suscitados e apresentar um relatório final, apresentando medidas que sejam para serem corretivas e outras sugestões que nós também poderemos apontar no nosso relatório final. Vereadora, muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada àqueles que estão nos ouvindo. Na verdade, essa é uma parcial de prestação de contas daquilo que nós estamos fazendo, mas nós temos muitas outras ações além dessas aqui apresentadas. E obrigada, Daniela, e obrigada, Paulo.